Hoje eu vou mostrar como eu vou reidratar o meu levain, que eu deixei desidratado. Ele está desidratado há 4 meses e hoje eu vou reidratá-lo. Então, eu vou pegar essa quantidade de levain desidratado, vamos ver aqui. Eu tenho 30 gramas, 33, olha. Vamos colocar tudo. Então, aqui, ó. 34 gramas do levain seco. E eu vou colocar a mesma quantidade de água, uma água em temperatura ambiente. Hoje o dia está bem quente. E vou deixar ele descansando. Eu vou colocar aqui 30 gramas de água. Olha, colocar a mesma quantidade de água e do levain. Vou misturar, quebrar ele e deixar ele um tempo para ele dissolver um pouco. Aqui, ó. Olha. Poderia também ter quebrado ele antes de colocar a água. Acho que ia ficar mais fácil um pouquinho. Mas o importante é aqui, ó, esperar ele entrar em contato com a água. E aos poucos deixar ele reidratando, absorvendo essa água, certo? Então, nós vamos deixar ele aqui uns 30 minutos, 1 hora, a gente vai acompanhando e depois eu mostro o que eu vou fazer. Olha, ele tá bem molhadinho. E nós vamos deixar ele aqui coberto, né? Vou cobrir com papel, toalha. E aguardar ele absorver essa água, olha. Então, eu vou deixar ele agora um tempo e esperar ele absorver a água, se reidratar, para a gente poder colocar a farinha. Vou deixar ele aqui. Agora, nós vamos continuar. Eu deixei 2 horas ele hidratando, olha como ele ficou, já bem molinho. E agora eu vou colocar a mesma quantidade de farinha. Então, aqui, olha, eu já deixei pesado. Vou colocar 34 gramas também de farinha. E vou misturar para fazer uma massinha. Se precisar aqui um pouquinho mais de água, a gente pode colocar. O importante é que a gente quer fazer o quê? Uma massinha com esse fermento que estava desidratado, água e farinha. Aqui, ó. Agora eu vou fazer com as mãos. Vamos fazer uma bolinha aqui. Se precisar, nós vamos colocar mais um pouquinho de água, mas espera um pouco
porque ela vai absorvendo devagarinho, né? Então, a gente acha que está seco, mas a gente precisa dar um tempinho para a farinha ir absorvendo aquela umidade. E olha como vai desaparecendo. Certo? Aqui. Então, nós vamos mexendo. Então, recapitulando, nós tínhamos 34 gramas de fermento desidratado, do levain desidratado, que há 4 meses ele ficou desidratado. E agora eu só coloquei. A gente pode quebrar o levain. Coloquei a mesma quantidade de água. Se tiver um dia muito frio, pode ser uma água mais morninha, levemente, né, morna. Eu coloquei uma água em temperatura ambiente e deixei por 2 horas. Até ficar bem molinho. E agora, eu juntei a mesma quantidade de farinha. Olha, gente, vendo? Então, não precisa de mais água. Então, a gente parece no começo que tem muita farinha. É uma massinha, ó, assim, né? Bem macia, parece igual massinha de pão, certo? E agora nós vamos deixar. Eu vou colocar num pote, num copo, tampar. Então, aqui, ó, misturamos bem, certo? Sem deixar a farinha seca, de preferência, aqui. E agora, eu vou escolher um copo para colocar e esperar o quê? Começar a reiniciar a atividade. Certo? Aqui, ó. Ó. Então, aqui eu vou pegar um copo, vou colocar essa massinha lá, olha, assim. E nós vamos conseguir acompanhar. Apertar ela aqui um pouquinho. Pode ser que na primeira alimentação, a atividade vai ser muito pequena. Nós vamos ver como ele vai se comportar. Mas nós vamos esperar ele crescer, fermentar, pelo menos um dia. E agora eu vou deixar em temperatura ambiente, vou só colocar uma tampinha assim, tá? E vou deixar em temperatura ambiente. E nós vamos acompanhar. Vou deixar pelo menos 24 horas. Ela deve começar a retornar à atividade, muito lentamente agora no início. Bom, continuando a nossa reidratação do levain, o levain que estava desidratado. Agora passaram-se 24 horas de ontem, quando eu fiz a primeira alimentação. Olha, ele realmente demonstrou pouquíssima atividade, mas dá para perceber que teve uma atividade, mas muito, muito pouca, certo? Então, agora a gente vai continuar. É quase como, eu vejo, é quase como quando a gente começa um levain novo, né? Ele ficou muito tempo inativo, seco, e agora, então, assim, nós vamos continuar fazendo a mesma proporção, 1. Só que agora, então, olha, eu vou pegar 30 gramas dessa massa. Aqui, ó. Atividade de fermentação quase zero, viu? Aqui, ó. Pode ser até... Aqui, ó.
25, olha, 30, tá? 30 gramas da massa, 30 gramas de água. Aqui. Então, é muito esperado, né, que realmente hoje, no primeiro dia, a atividade seja muito pequena. Aqui, ó. Primeiro vamos misturar bem, ó, dissolver ele aqui na água. A gente dissolve, né? Nós estamos acordando essas leveduras. Acaba sendo incorporado aqui novamente bactérias do ar. E aqui, ó. É bom mexer bem, a gente incorpora ar, né? Aqui também, ó. As leveduras gostam. E também agora, quando a gente acrescenta a farinha, a mesma coisa, né? Nós trazemos mais leveduras. Leveduras aqui, ó, da farinha, do meio ambiente. Ó. Então, misturo bem. Tá? E vamos colocar mais 30 gramas de farinha. Aqui, ó. Sentar. 30 gramas de farinha. Então, eu tô fazendo o quê? A proporção 1. Por que que eu tô fazendo essa proporção? Primeiro, porque eu tô dando a mesma quantidade de farinha e água para a quantidade de isca, certo? Para ela receber bastante alimento agora e de um levain mais líquido, né? Aqui, olha. 30 aqui, ó. Agora ele vai ficando mais líquido, porque a primeira, ontem, como era o desidratado, ele ficou mais durinho, mais firme. Agora, olha, aos poucos ele vai ficando mais molinha a massa. Aqui, ó. Então, o pouco da levedura que tinha aqui, e que estava inativa quando eu desidratei, agora nós vamos devagar, com paciência, reanimando elas. Aqui, ó. Eu coloquei 30, 30 e 30, dá 90. Mas se a gente quiser, nessa hora, a gente pode fazer 20, 20, 20, uma quantidade menorzinha, até ele começar a dobrar de volume, até ele começar a mostrar mais sinais de atividade, certo? Ó, então, essa é a massa, a pastinha que ficou. Tá? E nós vamos colocar agora novamente no vidro, aqui no frasco, tá? E esperar. Vou deixar mais 24 ou 12 horas em temperatura ambiente, para ver. É importante a gente acompanhar como a atividade retorna. Então, eu vou colocar agora aqui e vou marcar para a gente poder acompanhar o crescimento, o retorno à atividade do nosso fermento, certo? Aqui, ó. Então, é aqui. Nós vamos marcar. Então, aqui, olha, tá? Eu vou marcar aqui, ó. Pronto. E a gente vai continuar deixando em temperatura ambiente e esperar ver o quanto ele retorna à atividade. E eu vou mostrando para vocês todos os dias.
continuando a nossa reidratação do nosso fermento que foi desidratado. E nós estamos reidratando agora hoje no 4º dia. Ontem, até o 3º dia, a atividade dele, gente, foi muito pouca. No 1º e no 2º dia foi praticamente zero de atividade visível. A atividade a gente não viu, estava acontecendo, mas a gente não viu. Ontem, no final do 2º dia, ainda. Aí, na alimentação de ontem para hoje, do 3º para o 4º dia, mudou tudo. Olha, a nossa marquinha, onde estava, ele subiu, e isso foi em torno de 8 a 10 horas, ele já tinha subido, e depois, lógico, ele desce, né? Ele consome todo o amido e aí ele desce os açúcares. E aqui, ó, olha, já dá para ver agora ele começou, agora ele já está com fome de novo, né? Já são 24 horas de temperatura ambiente, mas até antes disso ele já estava aqui, dava para ver bem as teias da fermentação, da atividade dele. Então, nós vamos, hoje, no 4º dia, nós vamos pegar e continuar igual ontem, agora 25 gramas do fermento, mas muito contente aqui, ó. Precisa ter paciência. Precisa ter paciência, por quê? Porque ele estava desidratado, ele ficou inativo tanto tempo e agora ele precisa voltar aos poucos. Então, olha, 25 da isca, 25 de água. E nós estamos colocando 2 vezes, 50 gramas de farinha. Então, mexer. E vamos voltar no vidrinho, no potinho. Aqui, ó. Aqui o nosso levain que está sendo reidratado. Ele já retornou à atividade no 4º dia e já dobrou, mais que dobrou de volume, olha, ele subiu e já até desceu em 6 horas. Agora são 23 horas. E em 6 horas ele já subiu e já abaixou um pouco. Eu vou guardar ele na geladeira e amanhã eu posso refrescá-lo novamente, quantas vezes eu achar necessário, para deixar ele mais forte e poder já usar para fazer os pães. Então, o levain desidratado, ele voltou muito bem, olha, aqui, ó, certo? No 4º dia.